Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer aos colegas que se disponibilizaram a estar aqui hoje para fazer o reinício destas conversas da AFERCIT sobre temas que me parece que são extremamente importantes para o nosso país e, sobretudo, nestas áreas que têm a ver com os transportes em geral. E resolvemos começar com um tema que está cada vez mais na ordem do dia, que é o problema da cibersegurança e, em particular, no caso da infraestrutura ferroviária, numa altura em que se volta a falar bastante, não só no plano ferroviário nacional, mas, sobretudo, na alta velocidade, nas ligações europeias, e, portanto, parece-me que é algo que é extremamente importante. Nós optámos por fazer isto também por videoconferência e, obviamente, no dia de hoje, e sobretudo depois do terremoto político que ontem assistimos, as pessoas resolveram, sobretudo, ficar em casa. Já tive a informação que há bastante gente inscrita a seguir isto por videoconferência, mas eu, apesar de tudo, continuo a achar que é sempre preferível estar presente nestas coisas. Só em questões de força maior ou de distâncias que se tinham que percorrer é que isto justifica. De qualquer modo, é bom que haja bastante gente a assistir a isto, mesmo em videoconferência. Agradeço muito empenhadamente a disponibilidade dos colegas da Thales, da Siemens e da Telecom estarem presentes e participarem nesta mesa redonda, e em particular à minha colega Teresa Vazão, do Departamento aqui da Eletrotecnia, se não me engano, não é? Portanto, aqui os nomes estão sempre a mudar. Este departamento agora passou a ser Engenharia Civil, Arquitetura e Ambiente. Nós somos iguais, desde que os computadores existem. Vocês são mais conservadores e fazem muito bem. Que aceitou moderar esta apresentação, que terá uma primeira intervenção de fundo do colega da Thales, o engenheiro António Jesus, que agradeço a sua disponibilidade, e depois serão comentários dos outros dois colegas e de quem quiser intervir sobre isso. Portanto, não vou alongar mais. Há várias outras sessões previstas. A periodicidade que nós gostaríamos de manter era de um mês. Este mês haverá duas, porque o mês de outubro acabou por não ser possível realizar a que estava inicialmente prevista, mas, portanto, haverá duas sessões este mês, depois entraremos numa periodicidade mensal, e penso que esse é um dos motivos que justificam a existência de uma associação como a nossa, que é disponibilizar aquilo que se está a fazer no país e aquilo que se está a fazer noutros países. Portanto, uma das próximas sessões será sobre a entrada dos privados no serviço ferroviário, portanto, que é algo que está por essa Europa fora a ter já bastante repercussões. Nós, aqui com a mania de mantermos a vitória ibérica, jogamos que vamos ficar de fora, mas como é evidente isso não vai acontecer, e outras se seguirão nesta matéria, sobre segurança rodoviária, sobre transportes em áreas de baixa densidade, etc. Vão ser um conjunto de temas que me parece que têm uma atualidade bastante grande e que poderão ser úteis, ainda por cima, no momento em que, provavelmente, dentro de meses, teremos um novo governo, e oxalá que esse novo governo seja mais aberto a estes contributos da sociedade civil, para ajudar que este país possa progredir como todos desejamos. Muito obrigado pela vossa presença. Dou a palavra à colega Teresa Vazão para iniciar os trabalhos. Ora, muito boa tarde a todos. Portanto, vamos então dar início. O professor, eu tenho aqui um microfone, penso que está a ouvir. Portanto, o professor Fernandes da Silva já fez aqui uma apresentação da estrutura geral do debate e eu passava de imediato aqui à apresentação dos oradores. Portanto, aqui ao meu lado tenho o engenheiro António Jesus, da Thales, que é licenciado pelo ISEL no ramo de Telecomunicações e Sistemas, um ramo muito bom, diga-se de passagem, e desenvolve a sua atividade na área da segurança, informática, proteção de infraestruturas críticas, segurança em pagamentos eletrónicos, sistemas inteligentes, detecção de ameaças, sistemas e redes resilientes para infraestruturas críticas, tendo sido diretor de serviços da Thales nos últimos anos. Portanto, o engenheiro vai começar por fazer uma primeira apresentação,
à qual depois se segue uma ronda de perguntas e respostas com a participação aqui dos restantes oradores, do engenheiro Miguel Pereira, que tem uma liderança muito ampla, uma experiência muito ampla na liderança de iniciativas de transformação digital na área da cloud, dos dados, da inteligência artificial, e foi líder durante um período de uma das equipes da Azure Engineering, da Microsoft, onde implementou princípios de Security by Design que garantiam a segurança de milhões de clientes na nuvem. Atualmente lidera a equipa de sistemas digitais da Siemens Mobility em Portugal e ocupa o cargo de Product Security Officer. Por último, temos o senhor, peço desculpa, José Gonçalves, que é responsável por garantir a cibersegurança, a gestão e monitorização e implementação do plano estratégico de cibersegurança do grupo, ao qual pertence, sendo responsável ainda pelo regulamento e por ser representante na rede nacional SESIRT pela IP Telecom. Anteriormente foi diretor dos sistemas de informação da RAV, onde foi responsável pelo desenvolvimento de sistemas de informação de suporte à rede ferroviária de alta velocidade. E foi responsável pela equipa que implementou soluções open source orientadas para o negócio. Tem 2 pós-graduações em direção de cibersegurança e inteligência e operações no ciberespaço e em gestão estratégica e operacional de proteção de dados pelo Instituto Superior de Educação e Ciências, CESIP. Ora bem, portanto, temos aqui um painel de oradores notável, que eu acho que nos vai dar contributos e visões complementares muito interessantes. Eu, sem mais, passaria então a palavra ao nosso orador, que vai nos brindar com uma apresentação sobre a segurança na perspectiva da TALS na ferrovia. Muito boa tarde. Agradeço, acima de tudo, esta oportunidade, que eu acho que realmente é um tema muito atual. Se pretendem passar para o outro lado? Sim. Se calhar passávamos só ali para esta fila. Já agora, isto devia aparecer ali ou não? Já está a aparecer. Pronto. Cibersegurança é um tema novo, principalmente numa estrutura ferroviária, que é uma estrutura muito convencional, porque é uma estrutura que já existe há muitos anos, é entendido como uma estrutura que é segura e tem uma segurança intrínseca associada. E aqui a pergunta é preciso abordar este tema na ferrovia? É um tema que realmente é relevante? O que o IT faz normalmente para a segurança da sua infraestrutura não será suficiente para proteger a estrutura ferroviária. A segurança intrínseca que os sistemas têm não são suficientes para estar a proteger a estrutura ferroviária. Isto são as questões que eu levantei a mim mesmo quando lançaram este desafio, e realmente aqui a abordagem que eu vou ter é um bocadinho explicar estes temas, porque é que é importante nós termos uma abordagem específica para a ferrovia e faz sentido ou não gastar tempo nesta tecnologia. A atualidade diz-nos realmente algo que é importante. Isto é a informação do relatório do Instituto Europeu de Cibersegurança, é de março de 23, é muito atual, e mostra um bocadinho, são os principais ataques que houve às estruturas ferroviárias europeias e mundiais, mas basicamente aqui estão europeias, o que prova realmente que existem ameaças, existem problemas, e a estrutura tem que estar em condições de se proteger destas ameaças. É significativo, há muitos ataques, principalmente não ao core da estrutura ferroviária, ou seja, aos encravamentos ou à sinalização, mas mais até aos sistemas que estão à volta, desde a rede. A bilhética é um alvo muito importante e tem sido alvo de grandes ataques, mas o que tem acontecido é que, essencialmente, são ataques de ransomware que têm acontecido. São mais fáceis de aparecer,
O roubo de dados que aparece são consequência dos ataques de ransomware, algum denial of service, mas na realidade não vai afetar a exploração. E como reparam, é muito centrado na Europa. Há ali uma mancha, Báltico, enfim, tudo o que está ali é onde os ataques têm acontecido. Pode haver inúmeras razões, porque onde até o transporte ferroviário existe em maior número, mas o certo é que é a zona do mundo que tem sido mais atacado na área do transporte ferroviário. E a motivação, é importante perceber porque é que isto acontece. E ao contrário de muitos ataques que são roubos por dinheiro, enfim, roubo de informação, exposição, no setor ferroviário o ponto é a disrupção da operação. É onde eles querem atacar, porque é onde afeta mais um país. A ferrovia é a fonte de movimento e mexe muito com a economia. Portanto, a disrupção é o que vai causar impacto. E, obviamente, associado muito os atores que fazem isto é para o cybercrime. Portanto, isto tem aqui a tipificação do que é que está a acontecer atualmente e, realmente, a motivação é disrupção. Isto é a mensagem que eu vou ter durante aqui a apresentação, que é o serviço. A evolução, a maior parte dos ataques tem sido aos sistemas IT, portanto, aos equipamentos que suportam algumas aplicações, desde a virtualização, tudo isso é que tem sido atacado, é o que está mais exposto, aliás. Às vezes podem ou não causar disrupção da circulação, não tem acontecido muito. Os sistemas ferroviários de sinalização, nomeadamente, não têm sido alvo de muitos ataques, mas há uma razão. Eles são antigos e são eletrónicos. Portanto, os meios de comunicação, a maior parte deles são de porta-série. Então, não são tão suscetíveis de serem atacados. E por isso é que ainda o volume ainda é baixo. No entanto, o futuro próximo não é risonho, porque, obviamente, à medida que os sistemas vão evoluindo, o conhecimento que os grupos que atacam vão ter, vão haver mais ataques. E, obviamente, o objetivo é fazer com que o sistema não esteja disponível. E aqui, os 4 pontos que eu vou abordar nesta apresentação, depois desta breve introdução, que é o enquadramento e o que é que está à volta do que é o cyber, porque isto é um tema que muita gente fala, mas na realidade nós, engenheiros, precisamos ter referenciais. E o referencial para nós é tudo. A partir do momento em que temos referenciais, já conseguimos trabalhar. Como é que nós protegemos um parque instalado que tem muitos anos de vida, mais até porque quando foi definido o requisito, foram muitos anos antes dele ser instalado. Como devem calcular, não havia requisitos de cyber na altura, muitos deles têm 20 anos. O que é que vamos fazer para a nova geração de equipamentos e de soluções de sinalização? E, por último, o que é que o cyber dá de maturidade às organizações? Pronto. Aqui é a digitalização, que isto é um chavão que se usa muito, mas na realidade a capacidade de partilha de dados entre os vários sistemas é o que tem sido o motor de todo o desenvolvimento de uma nova geração de sistemas de sinalização. Os chamados encravamentos, como se costuma dizer na gíria. Eles facilitam a partilha de dados, obviamente por causa da necessidade que temos de dar novos serviços às pessoas, mas como consequência temos um aumento de conectividade entre sistemas. Este aumento de conectividade, obviamente que vai ser aproveitado para cyberataques. E é isto que está a acontecer, portanto a nova geração, devido aos novos investimentos que também estão a ser feitos na ferrovia, vai aumentar a exposição dos sistemas a ataques de cyber. Temos o outro lado que é complicado, porque sistemas para a ferrovia são sempre antigos, os que já existem, não têm requisitos de cyber, nem sequer se pensaria nisso, e têm um problema imenso, têm safety cases associados. Nós não podemos mexer num sistema como mexemos num sistema IT que pomos um update para corrigir um problema. Se o fizermos, tem que passar novamente por um processo de validação.
E daí a dificuldade de aplicar as técnicas habituais que a estrutura IT utiliza ao meio ferroviário. Aqui a proteção, fala-se muito que a proteção é tecnologia. Põe-se assim uns equipamentos, umas coisas mágicas que pelo meio e temos tudo protegido. É muito mais do que isso. A proteção essencialmente são pessoas, são elas é que são o grande mentor e que fazem a diferença, e os processos. É verdade que o engenheiro não gosta de processos, mas gosta de referenciais. Isso aqui é importante e os referenciais é o que nos permite ter uma uniformização e uma apresentação do que é que podemos fazer em termos de proteção. E é o ponto a seguir que eu vou falar, que é realmente o que é que se usa normalmente no meio ferroviário em termos de referenciais e também de leis, porque elas também existem. Começo pela primeira, que é mais conhecida de todas. 27001 é aquela norma que toda a gente conhece da gestão da segurança de informação. Podem dizer, mas o meio ferroviário, a informação não é confidencial. Mas vamos ver que também é importante e é muito conhecida. Aquela que é mais importante para o meio ferroviário é a 62443. É o referencial que se usa mais na Europa. Há outros, eles são todos equivalentes, mas é aquele que tem mais valor para nós para proteger uma infraestrutura ferroviária. Depois temos as diretivas europeias, porque a Europa também gostou e muito bem de definir regras, e depois temos a transposição para a lei portuguesa, que já vou falar a seguir. 27001 é realmente o referencial para de gestão da segurança de informação. Tem duas componentes principais, que são os requisitos, podem ser gerais ou de melhoria contínua, e os controlos, aqueles 114 controlos que normalmente as pessoas conhecem, que têm uma particularidade que eles são aplicáveis mediante uma análise de risco de cada instituição. Portanto, deixa muito ao critério se fazem sentido ou não de serem aplicados. No entanto, é um referencial importantíssimo porque também cobre a parte física da segurança, o controle de acessos, a proteção de documentos, enfim, uma série de coisas que às vezes as outras normas não cobrem. Mas é a estrutura que eu acho que é mais conhecida por todas as organizações. Algumas delas até certificadas nesta norma. A 62443, na realidade, não é uma norma, é uma família. E isto aqui começa a ser interessante, porque a família cobre vários itens, desde o produto ao sistema e coisas gerais. Normalmente, o que se usa mais na ferrovia, e depois eu vou explicar mais à frente estes detalhes, temos o que é usado pelo desenvolvimento de um produto que se aplica na ferrovia e também, sem esquecer nunca, o sistema onde o produto está instalado. Aqui temos sempre que olhar para as duas componentes. Não é só um produto, temos um sistema completo que está a funcionar, aliás, como os safety cases são estudados também e validados. A norma dá-nos uma coisa que eu acho que é interessantíssima, que são os níveis de segurança e que estão divididos em 4 níveis que nos dão a proteção que nós queremos ter. Começa pelo mais básico, até ao SL4, que é o nível mais elevado, que diz que o sistema tem a capacidade de resistência, e aqui nunca confundir que é imune, não existe 100% de segurança, mas tem os requisitos suficientes para conseguir resistir a um ataque massivo. Normalmente, estes SLs aplicam-se tanto ao nível do software e das aplicações, como ao nível do projeto e da instalação de uma aplicação específica. Portanto, é complicada a norma, já não é sujeita, como a 27001, a uma apreciação de risco se faz sentido ou não. E aqui está, estes 4 níveis têm a ver muito com o tipo de ataques, são ataques intencionais e que meios é que são usados para atacar. Posso dizer que a maior parte dos produtos atuais para a infraestrutura ferroviária estão a tentar ser SL1, como veem, é um nível muito básico. SL2 é intenção, SL4 eu não conheço sequer intenção de alguém atingir num curto espaço de tempo, porque eu diria que é quase impossível. Portanto, veem que é realmente
O conceito é muito interessante. A 62443 tem 7 requisitos base e depois tem um conjunto de requisitos por cada nível de segurança. Estes são os requisitos base que se usam normalmente para estar a proteger, desde o controle de identidades, o controle de utilização das aplicações, a integridade, a limitação de fluxos, que é tão importante e que vou explicar mais a seguir também, essa componente. E o último ponto, que é o ponto sempre chave de quem trata de cyber, é garantir a disponibilidade. Nós trabalhamos para que a estrutura esteja a trabalhar. Não é para evitar roubos de dados, isso eu garanto. Só como exemplo, para implementar o SL1, portanto, o Security Level 1, existem 37 requisitos que são obrigatórios. Aqui está um subset só com um exemplo, mas se virem, todos eles são complexos de implementar no meio ferroviário. Não são simples e, como digo, isto é ao nível do produto e ao nível do sistema. O SL2 tem mais 23 sobre os 37 do SL1. E aqui é interessante ver que, por exemplo, um exemplo muito rápido, enquanto no SL1 apenas as pessoas têm que ser autenticadas, no SL2 são as pessoas e os processos de software que têm que ser autenticados usando uma estrutura PKI. Portanto, a complexidade aumenta significativamente só para o Security Level 2. Imaginem agora para o 3 e para o 4. Isto é complexo e, portanto, fazer uma implementação com o Security Level normalmente não é para uma estrutura toda, é por zonas específicas onde se analisou que é mais importante. NIS. A diretiva NIS foi muito interessante, veio revolucionar um bocadinho aqui o conceito da segurança. Ela é de 2016, foi uma iniciativa da Comunidade Europeia, que depois foi transposta para a lei em 2018, onde foi definido o regime jurídico de segurança do ciberespaço. Aqui aparece o Centro Nacional de Cibersegurança como uma entidade que supervisiona e, obviamente, as entidades é que têm que fazer tudo, que é a obrigação de cumprir e de notificar, porque é muito importante aqui a componente de quando há um incidente, o Centro Nacional de Segurança ser notificado desse incidente. Também com a diretiva aparece pela primeira vez o conceito de serviços essenciais, porque os transportes não eram uma infraestrutura crítica no passado e, portanto, não estavam cobertos por nada de questões de cyber. Com a diretiva aparece realmente o conceito de serviços essenciais, entre outros, os transportes. Em 21 aparece o Decreto-Lei 65, o famoso Decreto-Lei 65, que tem dado algum trabalho às organizações, que obviamente veio regulamentar o regime jurídico e tem um conjunto de obrigações que as entidades portuguesas têm que executar. A diretiva NIS tem 4 pilares principais que são genéricos, mas que eu acho que são muito interessantes. Eles são básicos, mas são a base de tudo o que é a proteção cyber. A gestão de riscos de segurança, tudo começa pela gestão de risco. A seguir é a proteção, a detecção e, obviamente, que sempre que há um incidente, minimizar o impacto desse incidente. Tem um conjunto de subpontos, mas aqui chama a atenção realmente que é sempre tudo o que é segurança ou proteção, que a segurança eu vou usar para outras coisas. Tudo o que é proteção cyber para o meio ferroviário é muito proteger, detectar e minimizar. É o grande objetivo que nós temos quando queremos proteger uma infraestrutura ferroviária. Aqui o outro ponto, por isso é que eu disse que quero separar a palavra proteção da palavra segurança. Aquilo ali não está a aparecer, mas pronto. A segurança operacional é aquilo que realmente reflete-se no sistema ferroviário, que é a segurança intrínseca de um sistema que é usado para... como temos a circulação de comboios e vão pessoas, que é a proteção de toda a vida humana que usa os transportes. Ali o que falta é a segurança operacional, que tem algumas normas IECs, que é 101, 511, 508, enfim, é um conjunto de normas que se usa para fazer aqui os safeties. E existe aqui uma visão, o que é a estrutura IT,
portanto, tecnologias de informação, que é muito coberto pelo 27001. Existe a estrutura OT, que é o meio ferroviário, que depois usamos estas duas normas, a 62443 e o conceito da segurança operacional, que há uma diferença muito grande entre as duas situações. A análise de risco, quando nós falamos em risco de proteção contra ameaças, estamos a falar de cyber e estamos a falar de níveis de segurança. Quando falamos de análise de risco de segurança relativamente a falhas, estamos a falar do conceito de SIL, que é o Safety Integrity Level, que é usado para classificar os sistemas de sinalização, desde o SIL 1 ao SIL 4, que é o máximo que existe. Agora, não podemos associar, quando um sistema tem um índice de SIL 4 de proteção, que ele está protegido com SL4 de cyber. É que não tem nada a ver e são coisas muito distintas. E isto é uma mensagem muito importante, porque uma coisa são as falhas intrínsecas do sistema, outras são as ameaças de cyber que nós queremos estar a implementar a proteção. E aqui está mais ou menos aqui um resumo para explicar um bocadinho o que é que faz, que é a segurança ferroviária. Portanto, o objetivo é a proteção de vidas e infraestrutura contra acidentes e incidentes. A proteção cyber, obviamente, que é proteger contra cyberataques. Aqui o foco da segurança é muito dos aspectos físicos da operação ferroviária. O cyber, obviamente, é tudo o que é o digital aqui, mais as componentes de software. As ameaças de tudo o que é a segurança ferroviária têm muito a ver com as falhas mecânicas e de software, os erros e desastres. E por isso é que depois se faz aquele estudo de ramos e todo o estudo que vai dar um índice de falha que é aceitável para ser usado por pessoas. O outro é só ataques cyber. Aqui, e as estratégias de mitigação também são totalmente distintas, porque a segurança ferroviária tem normas, procedimentos de segurança e planos de manutenção, e o outro tem políticas de proteção de sistemas, de detecção de intrusão e de proteção perimétrica. Portanto, temos aqui um conceito no mundo ferroviário que é único, que é, temos por um lado a proteção cyber e por a segurança operacional, que já existe há muito tempo, e todos os sistemas em Portugal têm um determinado nível de proteção que foi definido pelos projetistas, que normalmente é SIL 4 já agora em Portugal. Mas agora falamos, tanto um como o outro fazem análise de riscos. E tudo começa, e o mais importante, obviamente, começa pela segurança operacional, aquilo que tem a ver com falhas intrínsecas ao sistema. E como é que nós podemos associar as duas coisas? Porque realmente a análise de cyber não era feita no passado quando nós fazíamos a análise da segurança operacional. E, na minha opinião, e acho que é o que está a acontecer, a disciplina de análise de segurança operacional, ela é autónoma, inicia-se, implementa os seus controles. A segurança cyber tem que os ir buscar, e um conceito muito importante é que tem que ter em consideração que qualquer proteção cyber não pode pôr em risco aquilo que é a segurança operacional. Em última análise, um sistema deve ser seguro, que é atualmente, e deverá estar protegido, enfim, que é o ideal para o futuro. Aqui está um exemplo em que temos, em que a proteção e a segurança se junta com alguns exemplos. A questão sempre do man in the middle, que é a validação dos dispositivos. As balizas é algo que está no exterior, está facilmente acessível a toda a gente, e é a questão de as balizas serem ou não válidas para o sistema, que mecanismos é que nós usamos para garantir a autenticidade desses equipamentos perante os engravamentos. Já agora, as balizas são muito usadas para controle de velocidade, portanto, uma baliza que foi viciada pode causar um acidente. É muito crítico esta situação. A alteração de software é talvez das componentes mais críticas quando nós fazemos uma análise de safety, é que a alteração de software pode ter consequências impressionantes relativamente à segurança. E o ataque direto ao encravamento é crítico e é analisado pelas duas entidades. O roubo de identidade é muito usado quando queremos ataques cyber, e em Portugal há alguns exemplos recentemente disso, e obviamente aquele operador malicioso
que está zangado ou que foi corrompido e que vai alterar a configuração do sistema. Portanto, isto são situações em que ambas as disciplinas têm que analisar. Bom, o Decreto-Lei 65. Eu destaquei aqui 4 artigos. Há muito mais, e obviamente que as pessoas que tratam disto conhecem-nos bem. O inventário, o plano e o relatório são obrigações que têm que ser feitas pelas entidades, e as obrigações de notificação, que é a grande dificuldade que hoje em dia existe no meio ferroviário para implementar e para cumprir com as obrigações do Decreto-Lei. Inventário de ativos. Como devem calcular, do parque instalado, que não foi feito com requisitos cyber, é muito difícil fazer um inventário. Tem muitos equipamentos, o número de assets é imenso e não existe, e não são só software. Portanto, isto é complexo e está a ser feito todos os anos, pelo menos do que eu conheço, pelas várias entidades que são fornecedores de sistemas de sinalização. O plano de segurança é algo que é importante, mas não é muito bem entendido. E aqui o plano de segurança está muito bem explicado no Decreto-Lei, que tem a ver muito com pessoas, ou seja, são as medidas, são os processos internos e os recursos humanos que existem para tratar e lidar com estes temas. E, obviamente, com a descrição de todas as medidas que estão em prática para calcular a proteção da infraestrutura. E, obviamente, o responsável, que é sempre a vítima se houver algum problema. Isto é hábito dentro do Estado. Relatório anual. O relatório anual é uma obrigação também das entidades, todas têm que fazer, todas de transportes, e que basicamente está muito focado para apresentar o relatório de incidentes que houve. Agora, se não existem meios para detectar intrusões, como é que nós vamos reportar incidentes? Isto é um desafio que tem acontecido, mas pronto. Portanto, eu acho que a maior parte das vezes não há incidentes, apesar que os há, mas depois não há maneira de os detectar. A sua distribuição geográfica, que é muito importante saber onde é que isto aconteceu, e obviamente quais foram os problemas encontrados e que medidas é que foram implementadas para minimizar um novo impacto. E a notificação. A notificação é talvez das obrigações mais complexas, porque existem 3 tipos de notificações e a inicial e o fim do impacto, a entidade tem 2 horas para reportar este tipo de situações. É verdade, tem 2 horas a partir do momento que sabe, porque se não souber também não é um problema. Mas devia realmente, é muito importante que haja um conhecimento ao nível do Centro Nacional de Cyber do que é que está a acontecer no país, principalmente se forem ataques generalizados à infraestrutura e que são críticos, obviamente, para a economia do país. E a notificação final, que já existem 30 dias úteis, já agora, que são simpáticos, enfim, que tem um detalhe maior sobre a análise do incidente. Portanto, isto são as obrigações que existem em termos de matéria. A diretiva NIS é muito antiga, é de 2016, foi ambiciosa na altura, mas era muito limitada, então a União Europeia decidiu fazer o NIS 2, o NIS V2, que vem reforçar significativamente as medidas que vão ter que ser implementadas. O prazo limite para todos os países é 17 de outubro de 2024, ou seja, a partir de 18 de outubro temos que ter tudo implementado. A diretiva NIS tem um conjunto de pontos que são complexos para uma estrutura ferroviária. Nomeadamente, a gestão de ativos é um ponto que eu considero que no meio ferroviário é complicado de fazer. A gestão de acessos e comunicações seguras é difícil, não existe ainda esse mecanismo implementado. E, obviamente, tudo o que tem a ver com a análise de risco da cadeia de fornecedores, a gestão de crise e continuidade de negócio, as políticas de segurança e informação, o conceito que as pessoas são a base de toda esta situação é transversal a todas as normas e diretivas. Portanto, o NIS 2 vai dar muito trabalho quando for necessário aplicá-lo.
Agora, o segundo ponto, já falei, muitas pessoas já estão a dormir sobre normas, isto é um bocadinho chato também de ver de vez em quando, mas é importante. Agora, como é que nós vamos proteger um parque instalado, que tem 20 a 30 anos, pode não ter 30 de instalação, mas tem 30 em projeto, com 0 requisitos iniciais de segurança? Bom, primeiro é importante perceber porque é que nós queremos estar a proteger o parque instalado. A mensagem principal é a disponibilidade. Nós trabalhamos para garantir que os comboios circulam, que não param, que as pessoas continuam a usá-los e que a mercadoria é transportada. Por outro lado, com o tempo longo de vida que têm estas estruturas, temos que garantir o suporte continuado durante o seu ciclo de vida. A visibilidade, temos que dar visibilidade porque na realidade toda a legislação obriga a que exista visibilidade daquela estrutura em termos de funcionamento, e aqui a visibilidade não é em termos de funcionalidades, porque isso obviamente existe e os sistemas têm lá os seus alarmes, as suas avarias, está tudo a trabalhar, e a visibilidade vai nos dar a detecção proativa de incidentes, que é o que nós queremos ter para conseguir proteger. E obviamente, por último, enfim, não quer dizer que seja esse o objetivo, mas temos que cumprir a lei, não é? Convém, portanto, temos que implantar mecanismos que nos garantam que conseguimos fazê-lo. Agora vem aqui a abordagem, como é que nós protegemos um parque instalado quando temos uma visão de IT, que é a visão que normalmente se começa, que está muito vocacionado para a proteção da informação, e como temos a visão da ferrovia, que ele quer é proteger a operação. Estes dois dilemas são realmente difíceis de entender, enquanto um está muito focado na detecção, o outro está na proteção. O IT baseia-se muito na gestão de risco, é a essência de todo o cyber para o IT. A estrutura ferroviária está muito orientada, se houver um ataque é para a estrutura, e obviamente um é muito em processos e outros é para sistemas de controle. Existem estas duas visões que são importantes, obviamente, e como é que nós vamos conseguir conciliar a visão IT, que também é relevante, com a visão OT dos transportes ferroviários. E aqui vamos à parte que eu acho que é mais interessante, que é, não é preciso, aliás, é importante que ambas as visões funcionem em conjunto, porque temos a 27001, que obviamente o objetivo é a confidencialidade. O IT trabalha para garantir que os dados estão confidenciais. É esse o grande objetivo. Ao passo que na infraestrutura ferroviária nós trabalhamos para conseguir a disponibilidade, apesar que os outros pontos que também são importantes, como é lógico, e que estão sempre em cima da mesa. Portanto, o IT tem uma abordagem realmente interessante, trabalha uma matéria mais ampla desde a segurança física, o que também é importante para a parte da infraestrutura ferroviária, e existem pontos de controle. Por exemplo, toda a proteção perimétrica que tenha que existir, tudo o que é coberto pela norma 27001 pode ser aplicada para a estrutura ferroviária. Portanto, existem pontos de interseção que vamos aproveitar do trabalho já feito ao nível do IT para não ter que replicar o trabalho ao nível do OT ou da infraestrutura ferroviária. Portanto, a conciliação e a abordagem integrada de dois referenciais é muito importante para a infraestrutura ferroviária. Aqui é só um pequeno exemplo, não me vou alongar, porque é as práticas comuns de IT, por exemplo, desde a instalação de antivírus, o bloqueio do monitor, até as políticas de atualização de software, são práticas comuns e estão definidas na norma 27001. Na estrutura ferroviária, como devem perceber, fazer um upgrade de software não é nada pacífico. Aliás, não se pode mesmo fazer. Então, se são sistemas de sinalização, qualquer upgrade de software tem que passar por um processo de validação e de safety case. Portanto, é preciso ter uma abordagem que se entenda as diferenças e que se consiga separar. E, portanto, os dois referenciais são importantes e a 62443 realmente cobre esta componente que é importante para o meio ferroviário. Eu vou-vos dar um outro exemplo também. Por exemplo, eu a banca conheço relativamente bem, a banca usa muito a cifra
simétrica, portanto, uma chave que depois é protegida por uns equipamentos, e da norma de 27001 fazer um port-scan aos equipamentos é uma coisa standard. Dos equipamentos da banca, se eles detectam um port-scan, eles desligam-se, porque estão a ser atacados. Não é habitual que seja feito aqui um port-scan. Imaginam, para a exploração ferroviária, um encravamento desligar-se é uma coisa impensável, porque o tráfego para ou vão todos de marcha à vista, portanto, anda tudo a 20 a hora, se for o caso disso. Portanto, há detalhes que são diferentes, mas ambos temos é que aproveitar as sinergias entre os dois mundos. Bom, eu fartei de falar sobre referenciais, isto já está uma grande confusão, como é que eu agora meto tudo no funil e obtenho a proteção da infraestrutura ferroviária, que é o grande objetivo que nós estamos aqui a tentar explicar. Bom, a estratégia passa por 3 grandes passos, que é dar visibilidade à infraestrutura, aqui está a rede, mas é a infraestrutura ferroviária, aplicar algumas regras da defesa em profundidade da norma 62443, que estão perfeitamente definidas, e a revisão de alguns procedimentos operacionais, por exemplo, os acessos às salas técnicas, gestão de passwords, coisas básicas que são passíveis de serem realmente revistas. E, obviamente, tudo isto sem afetar os safety cases que já existem. Como devem calcular, ninguém vai querer validar todos os sistemas que já estão instalados. Como fazê-lo? Visibilidade. A visibilidade é talvez o ponto mais importante, que tudo fala sobre a visibilidade, que é a capacidade que nós vamos ter de capturar tráfego e analisá-lo em tempo real sem comprometer os safety cases. E como é que não se compromete? É que nós não podemos instalar nada nos equipamentos. É o primeiro passo. O segundo, qualquer interferência na rede pode ser desastroso para o funcionamento. Portanto, aqui o primeiro passo é realmente fazer a captura, tendo sempre o cuidado de não invalidar os safety cases. A gestão dinâmica de assets é possível em alguns casos, por exemplo, a bilhética é possível, informação ao público, CCTV, em outros casos não é. Portanto, aqui é preciso estar a gerir bem estes dois pontos. A gestão, a monitorização, a gestão centralizada de incidentes, tudo isto são as componentes básicas que se aplicam na proteção cyber. A defesa em profundidade está definida muito bem na 62443, tem 6 áreas principais que são passíveis de ser aplicadas sem alterar muito a estrutura de algo que já está instalado, que é o plano de segurança, que aliás até é obrigatório pelo decreto-lei, a segregação das redes, pelo que eu conheço já é feito muito aqui em Portugal, a proteção, que normalmente até é componente IT das organizações que o faz, a segmentação, que é criar microzonas onde se faz a comunicação entre os equipamentos, a blindagem, que é o alarme, fechar os equipamentos, e obviamente a monitorização. E obviamente o que é que nós estamos a caminhar é para um SOC, para um centro de operações que irá garantir a visibilidade e a monitorização de toda a infraestrutura ferroviária. Um bocadinho diferente dos SOCs que se usam para a comunidade IT, porque temos que ter atenção a tudo o que tem a ver com a aplicação de patches, a gestão ativa de assets, tudo o que eu já falei antes. No entanto, a parte integrada, há muitas componentes que podem ser aproveitadas do que já existe ou até estar a criar novos. Tecnologia, que é o que nós gostamos, a maior parte de nós, aqui são os componentes tecnológicos que eu proponho que se usem para fazer este SOC. Obviamente, as sondas de captura de tráfego é a parte mais importante. Elas têm que ser dedicadas ao tráfego específico que existe na infraestrutura ferroviária, têm que fazer toda a análise de dados. Os CIEMs têm que estar muito adaptados às aplicações que nós temos na infraestrutura. A gestão de vulnerabilidades tem que ser muito adequado e adaptado à questão dos safety cases, e os honeypots, que é das coisas mais interessantes, que é criar uma estrutura paralela no nicho, em que o primeiro ataque vai ser a esta estrutura e não à estrutura real. Obviamente isto é muito específico da sinalização e é preciso realmente ter cuidado como é que se monta, porque quando há um ataque as pessoas sabem o que é que estão a atacar. E obviamente tudo que são sistemas de detecção de intrusão nos próprios sistemas. E as componentes transversais, que normalmente até já existem nas grandes organizações,
desde as plataformas de resposta a incidentes, de análise forense, enfim, as equipas, as pessoas e a gestão de vulnerabilidades e, obviamente, toda a evolução contínua desta situação de proteção. Passando ao terceiro ponto, Security by Design é um ponto para o futuro, é o que nós queremos atingir, aqui muito baseado na norma 62443, não é, que é um bocadinho diferente de outras abordagens, e que para o produto passa por estas 5 fases, que é começar pela definição de requisitos de segurança. Não é hábito no meio ferroviário isto acontecer, no entanto agora já começa a ser e é obrigatório. Tudo passa pela verificação e validação, a gestão de problemas, a gestão de defeitos e a gestão do fim de vida do produto, que também tem que ser incluída nesta fase. No entanto, o Security by Design não pode ser só do produto em si, tem que ser do sistema. E do sistema existe aqui uma série de fases que são importantes e que estão aqui definidas, que basicamente passa por definir os requisitos, ter um perímetro que seja robusto e que esteja protegido, os controles de segurança, as normas têm que ser aplicadas, o produto que tem que ter incorporado já a proteção respectiva, fazer as análises de risco e os testes respectivos, manter toda a segurança técnica e a segurança operacional e, obviamente, manter a funcionalidade do que se pretende para o sistema. A estratégia tem sempre que ser baseada em vários pontos, desde as recomendações, validação e testes, implementação segura, enfim, tudo o que faz parte da gestão da segurança e as práticas de implementação de um produto, também pela norma, já agora isto está muito baseado na norma, tem muito a ver realmente com garantir que o ciclo de segurança está implementado no ciclo de desenvolvimento do produto e que existem especificações escritas de requisitos de segurança à partida antes do desenvolvimento. Tudo começa por aqui e, obviamente, depois garantir que, quando o produto é instalado, que o que está à volta dele também tem a capacidade de incorporar os requisitos de segurança que foram aqui feitos ou definidos. E a estratégia, obviamente, que é basear muito na norma 62443, fazer sempre a análise de risco agora para o projeto, não para o produto, definir os requisitos que são relevantes e que têm que ser realmente pensados e, obviamente, conseguir fazer a integração da solução segura no ambiente de operação, que é muito mais complexo do que nós estamos a pensar. Por exemplo, aqui em Portugal, só para dar uma ideia, existem 3.500 agulhas. É um grande parque instalado para um país pequenino. Para outros países maiores é bastante pior. Não é? Pronto, a estratégia para projetos futuros, eu acho que é importante, devem realmente, a implementação do produto estar aqui, ter os princípios do Security by Design, mas também garantir o serviço de suporte ao longo do ciclo de vida da solução, não do produto, para garantir que os security levels que foram definidos de projeto continuam válidos. Porque isto não é só instalar e, quando se instala, tem um nível de proteção e, ao longo do tempo, vai-se degradando por N razões. Portanto, e, obviamente, aqui o outro ponto aqui importante é que o Security by Design incorpora atualizações, mesmo em aplicações ferroviárias, com safety case, tem que incluir as atualizações de segurança que hoje em dia são difíceis ou quase impossíveis de aplicar. Cibersegurança como fator de maturidade. Maturidade é algo que se atinge com a idade, segundo consta, não é? Pelo menos falo por mim. A maturidade passa realmente por nós conseguirmos fazer algo sem pensarmos nela, ou seja, é tão habitual que aquilo já faz parte de nós. E a cibersegurança é mais um fator que as organizações, tendo essa capacidade de evoluir, de garantir que conseguem introduzir uma componente e que ela passa a fazer parte da sua estrutura de maneira suave e perceber que isto é para continuar, que não é algo que se faz numa altura, é como as certificações de qualidade, não é? Faz parte já da natureza das organizações. E, na realidade,
a maturidade e a cultura de proteção está muito relacionado com a aplicação de normas. Portanto, é mais um passo ou mais uma fase de isto não é auditoria porque é diferente, mas de garantir que os processos e as normas estão em prática. O grande objetivo, já agora, eu como disse, a proteção cyber é para garantir a disponibilidade. Esqueçam tudo o resto, porque é este o grande objetivo. Obriga a que haja realmente pessoas e procedimentos dedicados, porque é uma disciplina complexa, que vai ter pessoas dedicadas, não é para ser tratado só uma vez por ano, quando se faz o relatório anual para o Centro Nacional de Cyber. E o grande objetivo é garantir como a segurança intrínseca dos sistemas é que eventos não planeados não afetam a disponibilidade. E é esse o grande objetivo. Quando conseguindo isto, nós realmente vamos ter uma organização muito mais robusta e principalmente demonstra que a gestão está comprometida com algo que é a disponibilidade da infraestrutura e da melhoria do serviço, que é o que o público quer quando se pensa numa infraestrutura ferroviária. Vai, com certeza, aumentar a sua disponibilidade. Outro ponto aqui importante são os investimentos, ou seja, nós vamos ter dados para fazer investimentos muito mais objetivos do que baseados só em tendências que às vezes acontece, mas tendo a política, nós conseguimos saber onde é que é preciso realmente investir. Aumenta o nível de sensibilidade da organização para estes temas, que normalmente não existe, e a introdução vai permitir isso. E, obviamente, a cultura, como todas as outras culturas que se foram introduzindo nas organizações, aumenta a eficiência geral, porque nós deixamos de responder a incidentes e vamos tratar os incidentes como um caso normal, porque eles vão acontecer e têm que ser lidados como todas as outras situações que acontecem, normalmente numa infraestrutura ferroviária. E em 40 minutos eu não consigo fazer muito mais. Cada um destes temas já agora dava para estar a falar 3 dias ou mais. A mensagem final que é: não existe 100% seguro, impossível. As pessoas têm a ideia que quando eu tenho um Security Level 4 eu registro tudo. Não, isso é teoria, não é? O objetivo é sempre maximizar, nunca é 100%, e temos que ter sempre uma abordagem de risco, porque nós não conseguimos estar a proteger tudo e vamos identificar os pontos que nós achamos que são mais relevantes para fazer investimentos. E, obviamente, já pensando no futuro, ter uma visão holística que é desde o produto até ao projeto e até à própria gestão da infraestrutura. E, obviamente, no ciclo total de vida de uma solução. Muito obrigado. Muito obrigada. Pedir aos restantes oradores que me acompanhassem agora para esta ronda de... Olha, foi uma excelente apresentação, aprendi imenso, gostei imenso de ouvir. É esse o objetivo. E agora gostava de ouvir aqui a opinião dos restantes membros do painel sobre qual é a vossa perspectiva, se alinham com esta perspectiva, se tem aqui alguns aspectos divergentes, portanto, numa ronda rápida aí de uns 5 minutos por cada um e depois com possibilidade de resposta aqui do engenheiro aqui ao meu lado para... Sim, eu posso começar. Eu acho que, da minha perspectiva, eu acho que existe um alinhamento da forma como nós vemos a parte da cibersegurança, principalmente no mundo rodoviário. E eu se calhar gostava de... Ferroviário, sim. Enganei-me. Foi. E eu começava por dizer, longe, talvez, que eu possivelmente aqui no painel sou a pessoa mais recente no mundo ferroviário. Eu venho do mundo tradicional de IT, ok? Em que estes temas da cibersegurança, na verdade, são endereçados de uma forma um pouco diferente. Uma das coisas que me surpreenderam foi que toda esta indústria ferroviária é, desde a sua gênese, muito sensível ao tema da segurança. Por aquilo que nós chamamos Secure by Design, a indústria ferroviária é Secure by Design há mais de 100 anos. Okay?
Agora, todos estes temas estão a evoluir. Eu tive o prazer de quando me juntei, nos explicar os temas como usar os encravamentos mecânicos para garantir que as pessoas não existe risco de eletrocução. Existem todas estas questões que têm sido pensadas ao longo dos anos. Portanto, esse mindset, na verdade, vai ser muito importante para endereçar estes desafios de cibersegurança e ciberresiliência. O engenheiro estava a referenciar só ao relatório da Agência Europeia de Cibersegurança, que é um relatório bastante relevante. E um dos números que está lá que eu acho que é relevante é que nos últimos 2 anos o aumento dos ciberataques foi à volta dos 25%. Exato. O que significa que esta ameaça é real, ou seja, todas as apresentações de cibersegurança que nós vemos começam com headlines de jornais, não é? Nós já vimos algumas, todas têm headlines de jornais, mas isto não são, na verdade, não são exemplos que estamos a ver aqui e ali, mas existe mesmo, estatisticamente, um aumento exponencial, ou talvez linear, de como é que estes ataques estão a afetar especificamente esta indústria. As indústrias de transportes estão a ser atacadas como um todo. Acho que a aviação é o número 1, a rodoviária é o número 2 e a ferrovia é a terceira. E, como a engenheiro estava a dizer, nada é 100% seguro, concorda 100%. O que significa que a dificuldade aqui é uma dificuldade de gestão de risco. E às vezes é toda esta conversa de risco é uma coisa difícil de calcular, porque temos que saber 2 coisas. Temos que saber, existem muitas formas de calcular risco, não vamos entrar por aqui, existem muitas frameworks de como o fazer, mas essencialmente são precisas 2 coisas. Qual é a probabilidade de um determinado incidente acontecer e qual é que é o custo desse incidente para a organização. E tanto uma coisa como a outra, às vezes não são necessariamente óbvias. Okay? Existe uma vulnerabilidade, um software que me pode afetar, qualquer coisa. Quantas pessoas vai afetar? E quantas pessoas vai afetar. Neste caso, portanto, a probabilidade pode ser pequena, que se a desgraça for muito grande. E eu acho que esse é o ponto na ferrovia que diferencia às vezes, e eu acho que a aviação e outros são idênticos, é que não tem a ver com a probabilidade, tem a ver com o impacto. A probabilidade pode ser muito pequena, mas o impacto é muito, muito, muito grande. Outra coisa que eu concordo a 100% é esta questão aqui de sistemas IT e sistemas OT, e eu acrescentava aqui uma ideia que eu tenho observado, que é, eu sinto que existe aqui uma colisão de 2 mundos a acontecer, de alguma forma, entre sistemas IT e sistemas OT. Neste momento é complexo, neste momento temos 2 mundos à parte, mas começamos a ver uma quantidade de ligações entre um e outro, porque todos queremos sistemas seguros, mas também queremos ser data-driven, e queremos extrair dados, e queremos ligações aos passageiros, e queremos informações em tempo real. E isto tudo implica, se calhar, quebrarmos princípios que há 20 anos nunca pensávamos nisto, que é ligar um sistema OT a um sistema IT para extrair dados. Isto é uma coisa que há 20 anos era impensável, hoje em dia é o dia-a-dia. É assim que funciona. Existe um caso muito conhecido, que eu tenho a ideia que foi no norte da Europa, em que um atacante, num comboio, conseguiu explorar através da rede Wi-Fi, ligou-se ao sistema que estava a informar as próximas estações, que estava lá o ecrãzinho no comboio, e através desse sistema conseguiu chegar até aos sistemas OT. Exatamente por isso. Entrou por um Wi-Fi, sistema IT, tinha uma ligação até ao sistema OT e conseguiu esse vetor de ataque. Portanto, nós estamos aqui numa realidade que só a segregação destes 2 ambientes não é suficiente. Vamos ter que pensar disto de uma forma holística. E existe aqui esta tendência de estes sistemas OT vão evoluir. Vão evoluir para onde? Para coisas mais, se calhar, parecidas do que é o IT hoje em dia. Que riscos é que isso nos traz? Os ganhos acho que são claros, ganhos de produtividade e de custo e de todas estas coisas e às vezes dos skills das pessoas que já fazem IT noutras áreas que conseguem ser reaproveitados, mas existem riscos inerentes também. E se calhar a última mensagem seria, na minha experiência, todo o investimento em cibersegurança é net positive. Não só na redução deste risco que estamos a falar, mas também porque o investimento em cibersegurança tipicamente toca em uma quantidade de áreas na organização que implica transformação. E eu termino com um exemplo muito interessante. Eu estive numa empresa em que tiveram um ransomware muito grave e o ransomware, na verdade, veio de um empregado que tinha saído da empresa, que é uma coisa que acontece muitas vezes, não é? E era uma ameaça interna. E então, mas há quanto tempo é que ele saiu? 3 meses. Então, mas ainda tinha acesso? Pois tinha.
E isto é o quê? Isto é um problema de cibersegurança. Do ponto de vista de gestão de acesso, é um problema de cibersegurança. Mas também é um problema dos processos da própria empresa. Que são seguros. Isto para dizer que o investimento em cibersegurança é sempre um net positivo para a organização das empresas, não só nesta redução de risco. Muito obrigada. José, dentro da sua perspectiva. Antes de mais, obrigado por nos terem convidado. Estamos presentes. Há aqui uma questão que também temos que falar, que é segurança e cibersegurança. Sim. Parece que é a mesma coisa, mas de facto não é. Na segurança, focamos em proteger ativos, somente. Quando falamos em cibersegurança, temos todo um ciberespaço que é composto por pessoas, ativos, sistemas, processos. E o que se passa é que, se não investirmos nisso também, por muito seguro que o sistema seja, a gente costuma dizer que o elo mais fraco é o utilizador, não é. O elo mais fraco é o sistema todo, porque o sistema é tão fraco quanto o mais fraco que ele existir. O que é que acontece? Se não investirmos nos processos, se não investirmos na formação, na sensibilização, num plano estratégico que possa orientar-nos a médio prazo, tudo isso fica muito mais complicado. Ou seja, concordo com as duas visões. Acho que estamos indo no bom caminho, e falo neste caso concreto pela IP. A IP iniciou um processo, um plano estratégico em 2019, que tem agora o término em 2023. Estamos agora a alinhar o novo plano estratégico 24-28, ou 24-29, ainda estamos a ver qual é que é a vigência, de 4 anos ou de 5 anos. Temos isso por base, ou seja, temos um processo global que tem que envolver todas as peças do puzzle, das pessoas, os processos, sistemas, sejam eles IT ou OT. Na IP, neste caso, há uma direção de IT e há uma direção de OT, que é telemática e ITS, que se foca não só na ferrovia, mas também na rodovia, e que se foca nos processos que têm a ver com a gestão de tudo o que é OT. Mas, se todos estes conjuntos, todos estes objetos não forem integrados per si, basta que um deles falhe e a cadeia cai também. Genericamente é isto. Eu gostava de lançar aqui mais uma questão que a sua apresentação me surgiu, que é assim, eu quando vi aqueles níveis de complexidade iniciais dos ataques, eu pensei, isto com menos do 4 não vamos a lado nenhum. Isto, pegando um bocadinho na minha experiência passada, eu fui, há muitos anos atrás, fiz uma auditoria à banca, na altura em que eles estavam a migrar do mainframe, que era uma máquina felizmente protegida e longe de olhares indiscretos, para a tecnologia IP. E, de facto, aquele mundo da migração foi extremamente complexo, porque só depois da migração ter sido realizada é que eles perceberam, passa a expressão, no buraco em que se tinham metido e na quantidade de possibilidades que existiam para aquele mundo ruir. Pronto, é evidente que a banca tem uma desvantagem grande, que é tem o nosso dinheiro, mas tem uma vantagem muito grande, é que o tempo real não é tão crítico, não mexe com a vida das pessoas. Pronto, e aqui na ferrovia mexe com a vida das pessoas. A questão que eu gostaria de perceber deste painel é se é realizável fazer uma transição para uma infraestrutura tecnológica mais moderna, confesso essas coisas todas, vantagens, falar com os passageiros, com as pessoas, que é tudo muito interessante, mas que em situação de um ataque terrorista eu fico muito longe daquilo que quero ter. E tenho um buraco do tamanho do mundo, peço desculpa pela expressão. Ou seja, qual é o nível de risco associado, ou qual é o plano temporal, ou o plano estratégico associado a esta transição? Nós temos sempre que distinguir entre aquilo que é o safety, portanto a segurança, e a proteção de cyber. Os sistemas ferroviários realmente têm uma proteção, uma segurança intrínseca que qualquer coisa que corra, que não esteja planeado, o que eles fazem é que param a circulação. Isso é bom. Portanto, o grande objetivo, obviamente, é proteger a vida humana e os assets. E eles são feitos, e o SIL 4, que normalmente quando se define esse tipo de falha, eles garantem. Pode haver falhas, mas as falhas o que fazem é que o sistema realmente não para. Seja por avarias, seja por manipulação de informação. A não ser que eu nas falhas corte as falhas, não é? Agora, a questão que pode acontecer, e por isso é que hoje em dia faz também uma análise de risco de ataques, é que até a partir do momento em que o conteúdo e os protocolos são mais conhecidos, que neste momento não são do conhecimento do grande público,
Há meia dúzia de empresas que trabalham nisto e posso dizer que todos os protocolos são fechadíssimos, mais que fechados, aliás. E, portanto, não existe uma exposição de como é que o equipamento está a trabalhar. E isso dá-nos uma proteção adicional. Mas isto também tem... E um bom hacker chega lá, experimenta. É tempo. É tempo, ganham tempo. E por isso é que o NIS 2 vem-nos trazer realmente a componente do Secure by Design. É que não basta só... O facto de não saber não impede nada de acontecer. E, portanto, vamos ter que aplicar ao produto e à instalação os conceitos de Secure by Design exatamente para garantir uma proteção adicional contra ataques. E, obviamente, o safety que sempre existiu e que sempre que é o core de toda a organização. Agora, é verdade que os sistemas acessórios que estão à volta e que já são muito digitais, enfim, têm já a conectividade, esses têm sido atacados, como é lógico. Não são críticos, pronto. Sim. Pronto, mas das carruagens é um problema, porque eles têm ligação ao base do comboio. Mas pronto, de qualquer maneira, eu acho que a evolução já aconteceu, está a acontecer, e para o futuro a exigência é muito grande, ou seja, não basta ser seguro, tem que estar protegido. Que é a mensagem que realmente que se vai ter que passar. Como é que o vir do IT pode ajudar a juntar estes dois mundos? Isto faz-me lembrar da parte do Secure by Design, eu concordo, e há aqui uma história que eu acho que é relevante numa indústria completamente diferente, que quando eu trabalhei na Microsoft falava-se muito desta questão do Secure by Design para desenhar software, e um dos produtos mais conhecidos é o Windows, que muitos de nós se calhar usamos, e houve uma transição em que a liderança disse: isto a partir de agora, a nossa superfície de ataque é tão grande que nós vamos mudar a estratégia. Então isto é tudo Secure by Design. Ou seja, a segurança precede à própria performance e à produtividade que o sistema traz, que é uma decisão muito séria. Estamos a falar de um software de produtividade. Pronto. E, se calhar muitos de vocês sabem, o primeiro sistema operativo que saiu depois desta decisão foi o Windows Vista. Nada funcionava. Que teve os seus problemas. Qual é aqui a diferença? É que a seguir do Windows Vista veio o outro, e o outro, e o outro, e as coisas resolveram-se. Sim, claro, evidente. Nesta indústria, nós não nos podemos dar ao luxo de lançar o nosso Windows Vista. Sim, porque o impacto é muito, muito maior. O Secure by Design é, com certeza, parte disso. Acho que vai ter que ser feito de uma forma muito, muito mais madura do que se faz noutras indústrias, nomeadamente na indústria de software. Mas eu também tomava como exemplo, existe já alguns destes projetos que estão a ocorrer. Por exemplo, existe um projeto que a Siemens está a liderar em que todo o cálculo de sinalização já é feito na cloud, e que muito do acesso, ou muitos dos vetores de ataque que até ao momento eram só quase físicos, a pessoa tinha que lá estar, conseguir ligação, fazer sniff dos dados, hoje em dia estão na cloud. O que é que isso quer dizer? Que temos que arranjar mecanismos digitais que nos deem o mesmo nível de segurança. Agora, isto aumenta a superfície e os vetores de ataque? Sim, mas também significa que as medidas que vão ter que ser aplicadas vão ter que ser noutro nível. Como é que as infraestruturas nos protegem enquanto as soluções... Só andar um bocadinho mais para trás, que é a nível do OT e das comunicações. Há outro tipo de ataque de cibersegurança. E no ataque de cibersegurança, a indisponibilidade é um incidente de cibersegurança. Tivemos no Norte da Europa, o ano passado, a rede da Deutsche Bahn, que ficou isolada porque alguém pegou no martelo e destruiu umas caixas de visita onde tinha uns concentradores de fibra, por exemplo. Resultado, não tem que ter nenhuma especialização tecnológica para o fazer, só tem que ter um bom martelo para dar cabo do suporte. Mas se tiver uma especialização tecnológica, pode nem se dar que ela vai abaixo até... Mas a questão é, aqui em termos de segurança, a ferrovia tem esta vantagem, que é, se o que era suposto acontecer não acontece, parou, ou vai em navegação à vista. Okay? Agora, nós temos aqui um tema que a ligação do IT ao OT tem um problema, que é, os operadores, por norma, estão do lado do IT. Tem uma consola de operação, que já não é uma consola analógica, já é uma consola digital. Portanto, essa é uma área a proteger e desenvolver. Security by Design, claro que sim, só que Security by Design implica fazer de novo. Pois. Okay? E os sistemas já existem, alguns com 20 anos, outros com menos, mas tudo isto é um processo em crescimento que temos que
passar para aí, sim. Tudo que seja novos sistemas, Security by Design é um requisito mínimo, nem sequer opcional. Tem que lá estar sempre presente. Agora, toda a integração com o que existe tem que se mitigar, já se fez anteriormente, ou seja, já há sistemas que eram seguros por si, porque estavam sozinhos, de repente tiveram vizinhos que eram complicados e tiveram que se segurar de forma diferente. Mas sim, esta interação entre o IT e o OT é possível, é desejável, e sim, como o sistema que já está na cloud para fazer a sinalização, só se chega lá de uma forma, por IT, o OT não existe. Sim. Okay. Mas há muitas maneiras de chegar à cloud. Sim. Já agora só mais uma questão e depois se calhar abrir aqui o debate à audiência que eu gostava também de perceber, que é o aflitivo destas redes, é o potencial de ataque das infraestruturas ferroviárias, a rodovia não tanto ainda, porque ainda não há carros autónomos. No dia em que eles existirem, então, também temos um mercado bastante interessante e com muitas pontas por onde entrar. Mas a rodovia, a energia, todas essas áreas são, de facto, imagino eu, muito apetecíveis a nível do cibercrime, sobretudo a nível de terrorismo. E há aqui um aspecto que falou que era muito interessante, que é o aspecto da prevenção e da detecção, da captura e da detecção. Só que o tempo real aqui é aos milissegundos, não é? Portanto, em muito pouco tempo, eu tenho que ter capacidade de descobrir o ataque, de mitigar o ataque, lançar os procedimentos todos. Quais são os desafios que isto coloca, quer a quem faz o produto, quer a quem tem, de facto, a operação da infraestrutura, não é? O tempo não é tão curto como isso. E a infraestrutura ferroviária tem uma vantagem relativamente ao IT. O IT tem um comportamento aleatório, são os utilizadores que fazem aquilo. O OT não. Toda a estrutura ferroviária e as aplicações são conhecidas, ou seja, eu sei perfeitamente o que é que tem que acontecer em cada instante. Os fluxos, as comunicações. E, portanto, o que se faz... É previsível. Tudo o que saia do que é o previsível é um incidente que tem que ter uma ação imediata. E a ação imediata, obviamente, não é de milissegundos, porque as coisas demoram tempo a acontecer, mas a partir do momento em que há algo que está a acontecer que não é o previsível, aí é que a ligação entre o IT, que nos dá as ligações para o exterior. Às vezes o ataque vem do interior, mas pronto, não é... Mas entre o IT é realmente a cooperação que tem que haver entre o que é conhecido do OT e de tudo o que são sistemas para a ferrovia, detectar o que está a sair de um padrão e que se sabe perfeitamente que o padrão não é aquele, enviar para cima, olha, isto está a acontecer, então age-se, fecha-se, enfim, o que for preciso. Por isso é que é preciso ter realmente um centro de operação, 24%, onde, quando algo é detectado na monitorização, dar uma resposta rápida. Pode acontecer que o sistema venha abaixo, mas, acima de tudo, é nunca pôr em causa a segurança. Agora, a segurança intrínseca ao sistema, não é proteção. Mais vale parar do que para por acontecer alguma coisa, porque não faz sentido estar a continuar se alguma coisa está a correr mal. E por isso é que a monitorização e a vigilância é tão importante. E é isso que tem que se introduzir para os sistemas que são mais antigos e para os novos. Porque o facto de ser secure by design não é garantia que não são atacados. Pronto. Sim. Basicamente é isso. Mas é verdade. E outros mecanismos, como aqueles dos omnipods, que é interessantíssimo ter uma estrutura paralela, que é onde vai cair o ataque. Obviamente também está a ser monitorizado e logo que isso é detectado pode-se fechar alguma coisa. Portanto, tudo isto são procedimentos que têm que ser definidos e têm que ser realmente instalados e existirem na infraestrutura, que hoje em dia não existem já agora, porque isto é tudo novo. Mas é a criação realmente de uma estrutura paralela que essa pode ser atacada à vontade. Sim. É o básico, não é? E é interessante essa questão da previsibilidade, porque é realmente muito diferente do IT. Uma das maiores, não sei se é tendências, mas mudanças na análise de segurança dos últimos anos em IT é, por exemplo, utilizar a inteligência artificial exatamente para fazer análise dessas tendências e perceber a tendência de como é que os pacotes estão a fluir na rede e se alguma coisa mudou que não é necessariamente o comportamento de utilizadores. E isto é um problema muito, muito, muito complexo.
que é interessante que numa rede OT até é um problema mais simples de resolver, porque a previsibilidade do comportamento está lá. É 100%. E isso liga também com o que estava na apresentação, que é quando falamos de monitorização, há aqui estamos a falar de várias coisas, mas estes sistemas de detecção de intrusão, especificamente, são muito relevantes. Havia um estudo, não me lembro há quanto tempo foi, mas havia um estudo que dizia entre um atacante ter acesso até realmente a exploração do ataque ocorrer, tipicamente existe um desfazamento. Depende do tipo de atacante. Se for o estudante universitário que está a aprender a usar umas ferramentas de equipamento, entra e faz qualquer coisa e acontece na altura. Se for um atacante dedicado a esta nova tendência dos últimos anos dos state-sponsored attackers, isto é uma coisa nova, ou seja, não é nova, mas é uma tendência, apesar de não ser os maiores, acho que são 10 ou 9%, mas é uma tendência que aumentou muito durante os últimos anos. Mas este tipo de atacantes, o que tipicamente acontece é, eles conseguem entrar numa infraestrutura e esperam meses até conseguir explorar. Portanto, se nós estamos à procura apenas de reportar incidentes e de detectar incidentes, muitas das vezes já é tarde e os atacantes já lá estão há 2, ou 3, ou 4, ou 5 meses. Portanto, por isso é que estes sistemas de detecção da intrusão, ligados a logins não autorizados, a tendências de autenticação e todas essas coisas, são super importantes, porque possivelmente o atacante até consegue entrar, mas não vai conseguir explorar aquilo que ele... A vulnerabilidade. Sim. E aqui na monitorização também, pedimos um exemplo histórico. A IP tinha um NOC, e o NOC é Network Operation Center, que fazia monitorização de 24% das redes, e da videovigilância também, de acesso. Neste momento tem o NSOC. O que é o NSOC? É o mesmo conceito, 24%, mas tem o NOC e o SOC na mesma equipa. Por sua vez, também acumula a equipa de CSIRT, resposta a incidentes. É assim, monitorizar sim, 24%, quando fala em milissegundos, mais complicado que os milissegundos são os milhões. Pois. São os milhões de eventos por segundo. Sim. Okay? Porque num segundo temos 3, 4, 5, 7, 8 milhões de eventos. Portanto, e aí há que ter capacidade. E aí é computação. Ninguém olha para a lista e vê, olha, está ali o mal. Não. Tem que haver correlação de eventos, e essa correlação de eventos é que nos vai dar alguma, é assim, se nós tivermos... vamos dizer, 100 mil incidentes, provavelmente 99.997 são falsos positivos. Só 3 é que são críticos e esse é que tem que ser tratados. Mas isso só se faz com equipas preparadas para monitorizar, para ver, para agilizar e com as ferramentas. Ou seja, o CIEM, neste caso, seja ele de OT ou de IT, é fundamental para nos ajudar a combater e a monitorizar e a evitar a catástrofe. E já agora é outra tendência nos CIEMs que eu tenho visto aparecer nos últimos anos, é também, mais uma vez, usar a inteligência artificial para fazer a análise desses eventos, para fazer correlação e ajudar os operadores a fazer a decisão. E também, neste caso, fazer correlação entre o CIEM de OT com o CIEM de IT, porque há pontos de contacto que nos dão evidências de qualquer coisa. Portanto, o futuro é risonho, me pergunta aqui, podemos estar descansados e continuar a andar de comboio? Ou há um tempo, temos que ir pensar melhor se há outras formas mais seguras de viajar. Acho que o comboio é talvez dos sistemas mais seguros que há. Tem uma segurança e uma resistência à falha que é uma coisa impressionante. E o conhecimento que existe acumulado de como estudar e como garantir realmente a resiliência à falha talvez supera qualquer outro meio de transporte. Com o conhecimento atual, que eu falo sempre isso, eu acho que nos tempos a seguir vão aumentar, os ataques mas os sistemas também já vão estar preparados para resistir. Sim, mas enquanto for a bilhética, é um risco, o ransomware é um risco limitado, digamos assim. No entanto, é um risco financeiro, mas não humano, diria eu. Depois o que se faz, e é preciso ter atenção, quando se aplica, ou seja, quando se faz um novo sistema de sinalização, as pessoas que fazem o estudo do safety, que é a palavra inglesa que se usa mais, têm sempre uma saída muito boa, que é isto é um sistema isolado. Um sistema? Isolado. E normalmente, eu posso dizer que todos os safety cases que existem aqui em Portugal baseiam-se no princípio que o core do sistema não está exposto a mais nenhuma rede, para garantir a segurança. No entanto, o que está a acontecer hoje em dia, como as VLANs deixaram de ser seguras, porque já existe uma maneira
enfim, do isolamento ser quebrado, tudo isto evolui muito rapidamente. E, portanto, cada vez mais é preciso ter cuidado quando se faz os projetos, realmente perceber que temos que aumentar a proteção. Aqui a palavra proteção separado da segurança. Sim. Mas nos tempos próximos eu acho que os sistemas são extremamente... vão resistir bem a um ataque. Podem vir abaixo, podem deixar de funcionar, a circulação, os sinais ficam todos vermelhos, vai tudo marcha à vista, mas não vai haver um incidente de maneira nenhuma. Portanto, estamos todos convictos, concordo, então, sim. que... 100% de acordo. Bom, eu se calhar agora abria aqui o debate à audiência, que imagino que também haja perguntas aí desse lado, e pergunto quem é que gostaria de fazer aqui alguma intervenção ou algum comentário aos membros do painel. Bom, muito obrigado. Estou completamente leigo neste assunto e fiquei extremamente entusiasmado com aquilo que eu li, porque acho que é um mundo absolutamente notável. Como leigo, de facto, eu partilho a opinião que foi expressa. Os sistemas de transporte que são guiados pela infraestrutura têm, obviamente, uma capacidade de resistência muito maior do que os outros, não é? Portanto, é mais fácil controlar, é mais visível, é mais palpável, é físico, não é? Portanto, aí, a grande dúvida é que quando eu começo a tornar toda a operação muito mais dependente de sistemas de informação, não é? E, portanto, aí estou a abrir possibilidades de interferência exterior. Tanto quanto me lembro dos sistemas ferroviários, daquilo que tinha estudado, de facto, ele tem uma grande garantia de segurança, que é que quando há qualquer coisa que não está a funcionar, aquilo para, e, portanto, as consequências do ataque, as consequências do incidente podem ser fortemente minimizadas. No entanto, já tem havido alguns acidentes, e lembro daquele último acidente em Espanha, com o AVE, não é? Portanto, em que ele entrou numa curva com uma velocidade superior àquela que tinha, e que houve ali qualquer coisa que falhou, para além do fator humano, não é? Mas houve ali um sistema qualquer que falhou e que se transformou num acidente extremamente grave, com perdas de vidas significativas. E isso leva-me à questão da redundância da informação, não é? Portanto, à medida que eu estou a introduzir sistemas de informação cada vez mais complexos que ajudam a operação, em que medida é que eu não tenho que ter elementos redundantes para que possa corrigir qualquer coisa que num determinado momento falhou, seja ela por intervenção humana, seja ela por falha do próprio sistema, e que quando estou a trabalhar em velocidades cada vez mais elevadas, o tempo disponível para corrigir é muito menor, não é? Pronto, essa é uma primeira questão que eu gostava que comentasse. A segunda, que é aquela que neste momento mais me preocupa, que é, a partir do momento em que estamos a caminhar para uma integração cada vez maior dos sistemas ferroviários à escala europeia, e creio que a guerra da Ucrânia vai colocar isso na ordem do dia de uma forma que não estávamos propriamente à espera que fosse tão imediata, não é? Portanto, já tínhamos apanhado um primeiro susto com a pandemia e com a quebra das cadeias logísticas, mas creio que com a guerra da Ucrânia já não é só um problema de esperar mais algum tempo para ter as coisas, é um problema de sobrevivência do nosso próprio sistema social, político e cultural. E, portanto, isso coloca questões, pôs um acelerador, no meu ponto de vista, pôs um acelerador nesta necessidade de ter sistemas particularmente ferroviários, porque são aqueles que têm maior cobertura espacial e têm mais desenvolvimento, não é por acaso que aquele seu slide mostrava que os ataques estão mais concentrados. Pois, é a Europa onde o sistema ferroviário está mais desenvolvido, é mais antigo, tem uma maior cobertura, e, portanto, é natural que apareça aí a maior coisa. Em que medida é que isso não coloca, de facto, um desafio acrescido a toda esta problemática que a gente está, porque as culturas de segurança e operacionais de um país para o outro são bastante diferentes, e para que isto funcione tudo de uma forma harmoniosa e integrada exige um esforço certamente bastante grande. Não é?
O caso de Espanha. O caso de Espanha foi uma avaliação errada de safety, porque faltou lá a baliza para controlar a velocidade e o maquinista sabia disso e acelerava e não havia maneira de estar a controlar a velocidade. Algo que em Portugal isso não acontece, por exemplo. Ou seja, as balizas que eu falei é o meio que existe para controlar a velocidade do comboio, independente do fator humano. Pronto, ali em Espanha houve realmente uma falha que, enfim, por poupança, se calhar de custos ou qualquer coisa que é associado. A redundância neste momento já existe, ou seja, tudo o que são sistemas ferroviários, eles são redundantes por si mesmo, seja a nível interno de software, porque um processo, quando abre um sinal, ou fecha um sinal, ou muda a agulha, tem outro processo a controlar, a ver se o comando é válido ou não. Portanto, existe a nível interno e existe a nível de sistemas que são redundantes e que se um falha, o outro entra em ação para não haver perda de circulação. A normalização europeia agora com o ETCS, que se pretende realmente que seja o sistema que toda a Europa utilize para controle de velocidade e que neste momento os sistemas de controle de velocidade são muito específicos em cada país, vai realmente expandir esse meio. Agora, o ETCS tem mecanismos de segurança intrínsecos que são já impressionantes. Tanto a proteção muito superiores até aos que existem com os sistemas atuais. E, cada vez mais, o fator humano vai desaparecer da equação. Porque os OBS, portanto, as unidades que estão dentro dos comboios, chegam a um ponto em que dispensa tudo o que são sinais. E, portanto, eles vão cada vez mais ter a capacidade de ser autónomos para não ter a falha humana, ou seja, do maquinista acelerar quando não deve, mas por sua vez são sistemas extremamente robustos já e têm a proteção cyber incluída. Por exemplo, conheço bem a Arábia Saudita, em que eles têm aquelas linhas de transporte de minerais, em que têm comboios com 3 e 4 km de comprimento, em que o comboio já tem a condução autónoma. Só tem lá um maquinista por uma questão de cultura, não de nada, mas ele não está lá a fazer nada. Portanto, cada vez mais o fator humano vai desaparecer, porque é um risco. Um risco, provavelmente, se a pessoa não tiver em condições de estar a manobrar o comboio. Depois, a nova geração, obviamente, tem já a capacidade intrínseca de proteção. Por exemplo, tudo o que são as balizas ETCS, a gestão de chaves já é dinâmica, ou seja, há uma troca de chaves para permitir a comunicação entre a baliza e o comboio, o que não acontece com os sistemas atuais. Portanto, estes níveis de segurança já estão implementados, porque, obviamente, a indústria já andou a trabalhar nisto durante muitos anos, não é? A norma NIS e o NIS 2 ainda vem reforçar a nível europeu a necessidade de aumentar a proteção. Portanto, eu acho que estamos no bom caminho, sinceramente, a começar desde a União Europeia, até que cada país depois, obviamente, tem a obrigação de regulamentar o que a União Europeia está a definir, que também são os países que definem, não é? Portanto, eu acho que o futuro está muito risonho. Precisamos dessas notícias nos dias que correm, não é? Mais alguma Eu tenho comentário? Uma pergunta. Pronto. Falamos em proteção, isto tem um custo. Até que ponto é que as organizações estão dispostas a pagar o adicional para implementar a proteção? Sim, já agora só sobre o custo NIS 2, a União Europeia fez um estudo em que uma empresa com mais de 1000 colaboradores de infraestruturas críticas vai gastar no mínimo 1 a 2 milhões de investimento para implementar os mínimos da NIS 2. Portanto, isto, porquê? Porque grande parte dos sistemas não estão preparados para as exigências de segurança que vêm aí, além de ter que haver alterações culturais de base, é preciso também investimento em sistemas. Quando falamos há pouco no inventário de ativos, o inventário de ativos atualmente é feito manualmente por grande parte das empresas. Há entidades que têm 50 mil ativos. As coisas que a gente descobre. É verdade, sim, há entidades que fazem o inventário à mão. É possível fazê-lo de forma dinâmica, mas isso tem custo, de diversas formas. Resultado, todo este processo, mas pela NIS, isso vai ser mandatório. Exatamente. Resultado, vai ter que se investir para resolver esse problema.
Agora, também há uma questão que é, não vamos conseguir no dia 19 de outubro estar em conformidade com. Porque não é possível. E em termos de formação de recursos humanos, já agora só por curiosidade. Sim, essa é outra. Assim, formação Os recursos humanos muitas vezes são o parente pobre, ou porque são poucos, ou porque não existem de todo. Não é? No que diz respeito a esta área, e a cibersegurança per si, eu gosto mais de chamar sensibilização do que formação. Ou seja, nós temos que ser parte ativa da defesa. Okay? Eu normalmente costumo dizer que a minha equipa não são as 3 pessoas que eu tenho, são todas as pessoas da empresa. Porque se elas falharem, se elas errarem, para todos os efeitos, a empresa cai. Se ou quando? E agora a questão é, temos que sensibilizar. Assim, acontece agora uma coisa, e falo pessoalmente, que é, atualmente, as pessoas já conseguem detectar se o mail, apesar de passou o filtro de phishing e passou, apesar de filtros, barreiras, há uns quantos que passam. Fico bastante contente quando as pessoas, quando têm dúvidas, mandam para a análise. Isso, há uns anos, era, vamos lá ver, olha, umas férias por 10 euros. É? Já foi. Já não está a acontecer. Já não está a acontecer. Acredito que haja uns quantos que o fazem e não dizem nada. Portanto, é óbvio que sim. É assim, numa campanha de phishing para uma entidade de 10 mil colaboradores, se um falhar desses 10 mil, é o mesmo que falhem todos. Foi aconteceu aqui há uns anos atrás num grande operador de telecomunicações. Houve um que abriu o e-mail e eles ficaram sem infraestrutura. Portanto, aqui a questão da formação passa muito por sensibilizar. Porque assim, não é formação técnica, tem que haver técnica para os operadores e assim têm que ser formados nas componentes de segurança da solução. Isso não haja dúvida. Mas todos os outros fazem parte da defesa. Esse é o tema. Mais questões que a audiência queira colocar, que eu vi há... Uma pergunta, um comentário, não é? Quando falam em Security by Design, podemos desenvolver um sistema de sinalização ferroviária, mas no dia a seguir de o vendermos ou de o pormos em serviço, há um montante de vulnerabilidades que podem aparecer e pôr essa segurança em causa, não é? Portanto, imagino que seja uma preocupação da IP cada vez mais tentar monitorizar tudo o que se passa à volta dos seus sistemas. E era aqui uma pergunta, um bocadinho de curiosidade, de perceber se no plano estratégico há efetivamente uma vontade de investir mais em cibersegurança e se estão previstos investimentos na monitorização da sinalização. Não, essa monitorização já existe neste momento. Sobre o Security by Design falhar no dia seguinte, é muito simples. É assim, o sistema tem que prever o que desconhece. Passa por aí. Ou seja, tudo aquilo que não é suposto acontecer naquele modelo, ou seja, naquele processo, naquele workflow, não deve acontecer. Agora, o Security by Design tem uma vantagem, que é, eu para corrigir gasto 10 vezes mais do que fazer bem à primeira. Portanto, o tema é óbvio que eu não conheço o futuro. Não tenho essa bola de cristal para me dizer o que é que vai acontecer amanhã em termos de tecnologia. Agora, perante o que eu conheço hoje e que posso antecipar, tenho que contemplar já um mecanismo de defesa para o desconhecido. E isso já está a acontecer. A motorização é parte fundamental do tema, também como é natural. E já estão a implementar esses... Sim. Isso sim. Seja ela a nível de OT e IT também, como é natural. Mas aqui o desafio, já agora, é verdade que tudo o que nós fizermos já está desatualizado em termos de segurança. Ferrovia é muito mais complicado. Como é eu se detectar, por exemplo, aquele Log4j, que era uma situação que aconteceu, como é que eu atualizo um sistema? E a vantagem, ou seja, o grande benefício que dá o conceito de Secure by Design é a capacidade do sistema receber uma atualização sem ter que passar por um safety case novo. Isto é teórico, isto ainda não acontece. Mas é a capacidade realmente dos sistemas críticos que têm segurança poderem ser atualizados. Isso é ao mesmo tempo uma capacidade e uma ameaça. Eu vejo isso dos dois lados. Sim, não é? mas eu se fizesse um ataque, se calhar gostaria de ter uma atualização de software à minha medida, digo eu, não é? Se fosse atacante, não é o meu caso. Claro, porque, enfim... E não era inédito. Sim. Já aconteceu. Não é? Pois, porque de o facto... IT, realmente, nessa componente é fácil. Eles instalam os updates, se não funciona, instalam o computador. Portanto, é o que se faz, não é? Sim.
E acontece, às vezes, em tudo o que são sistemas críticos, e agora assim, é genérico, já agora, porque é desde a ferrovia, a catenária, tudo isto é crítico. Portanto, eu não posso aplicar um update sem ter a certeza do que é que ele vai causar. Certo. E tudo isto obriga a que haja um ecossistema de laboratórios, de testes, e ter a garantia, ok, esta atualização não vai afetar, em termos de safety, a infraestrutura ferroviária. Que, aliás, é o que se faz quando se lançam novas versões de software de sinalização. Passam por validações, e no caso da IP, por exemplo, são duplas validações, porque o fabricante faz as deles e depois a IP faz as deles. Portanto, existe esse reforço. E o Secure by Design vai além disso, vai realmente dar a capacidade do próprio software ter a capacidade de ser atualizável. Ficção científica, neste momento, ainda é. Mas agora, menos ficção e mais real, fora da ferrovia, mas na aeronáutica, o Space Shuttle foi para o espaço com um sistema operativo com 10 anos. Porquê? Foi definido há 10 anos, e só 10 anos depois é que ficou operacional, mas não se mexeu. Claro. Porque aquilo é que estava testado, aquilo é que funcionava. Portanto, aquilo que permitiu operar o Space Shuttle 10 anos depois era obsoleto. Sim. Okay. E as falhas que existiram não foi pelo sistema operativo. Falhas mecânicas, a bem dizer. Okay. Mais questões da audiência? Uma ronda final? Bom, se não há mais questões, eu passaria então a palavra aos oradores para a vossa, digamos, alocução final ou para uma súmula das coisas que acharem mais relevantes partilhar aqui com a audiência. Deixando agora a tecnologia, o processo, essas coisas todas, pessoas. As pessoas é o importante. E a formação, a partir do momento em que nós sabemos quais são os referenciais que temos que usar e que são importantes, porque o conhecimento que eles nos dão é importantíssimo, é as organizações investirem desde o topo até ao técnico na formação nestes referenciais. Desde a 27001, por exemplo, desde os gestores de projeto serem certificados. Não quer dizer que vão implementar nada, mas ficam com a noção do que é que acontece. Nas normas mais dedicadas para sinalização, como a 62443, que é complexa já agora, não dizer, é importante que todas as pessoas pelo menos tenham aqueles princípios básicos para perceber que já alguém estudou o tema e existem referenciais que nos ajudam. Sim, não é preciso inventar. Que nós não vamos... Isto já está tudo inventado, não é preciso. Agora é preciso que as pessoas tenham consciência disso e agora, começando pelas administrações das empresas, que também tenham essa sensibilidade. Obviamente não vão ter uma formação específica em 27001, mas pelo menos terem ações de sensibilização que são dadas pela organização para terem a noção do custo e do esforço que está associado a estas atividades, que muitas das vezes parece simples, isso é só escrever um relatório ou fazer uma coisa qualquer. Não é. Isto é complexo. É preciso pessoas dedicadas. Sim, é preciso complexo e imersa a responsabilidade. E aqui o IT realmente, eu também venho do mundo IT já agora, é mais simples porque está mais estudado, ou seja, tem mais práticas. A sinalização ferroviária e o meio ferroviário não, é um mundo total. Toda esta temática é nova e o estudo destas normas é importantíssimo. Eu sou um defensor assíduo que as pessoas para trabalharem nas organizações têm que ter uma formação, nem que seja 2 dias numa coisa básica de 27001 ou de 62 qualquer coisa, porque ficam com a noção do que é que são as coisas, aqueles requisitos, tudo aquilo depois, é muito prático. E, portanto, as pessoas começam a perceber que a proteção não é uma coisa assim teórica e na nuvem que alguém há de fazer. Não, existe um caso típico por quem faz a manutenção. É uma falha clássica. Tem a placa de rede que se liga à net e liga-se à rede de sistemas críticos. Ou seja, tem uma ligação direta da internet para sistemas críticos que estão fechados. Isto acontece, eu posso dizer que acontece frequentemente.
por ignorância. Portanto, não é por maldade, como é lógico, não é? A rede Wi-Fi ligada, E, portanto, basicamente. a formação é a formação, e foi a última mensagem, que é a maturidade. A maturidade está associada ao conhecimento que as pessoas têm. E o conhecimento de proteção cyber é fundamental hoje em dia. Concordo. E do risco, provavelmente, e do risco associado. O tema das pessoas é muito, muito relevante e eu concordo com tudo o que tem a ver com sensibilização, mas eu acho que o futuro é solarento. Ou seja, por exemplo, eu há uns anos atrás tive a oportunidade de participar umas iniciativas cá todos os anos, que é o Dia da Internet Segura, em que nós íamos às escolas com a GNR falar a escola primária, secundária, sobre isso em tempo. Pronto. E tínhamos estas conversas com aquelas crianças sobre o que é navegar num mundo digital de forma segura, mas num sentido muito de responsabilidade pessoal, não é? Não é o sistema operativo ou o iPad que vai proteger a pessoa. Há aqui um nível da pessoa perceber que não vou abrir o e-mail do gatinho.exe, não é? Estas coisas, e o que eu vejo é um aumento nesta maturidade que está a acontecer nas organizações. Existe, obviamente, uma geração que é muito mais nativa digital que está a aparecer, mas o que eu tenho visto nestas organizações, que até lhe podemos chamar mais tradicionais, é que existe realmente um nível de maturidade e começa a aparecer que não havia há uns anos atrás. Eu acho que isto é muito positivo. E o tema da segurança começa a aparecer e está a aparecer a nível de direção de empresas. Que isto também não é necessariamente óbvio. O tema da cibersegurança foi um tema para o departamento de IT durante muitos anos. Aqui e em todas as empresas de IT também, não é? E na banca era o tema para o pessoal da cibersegurança resolver. E hoje em dia são discussões de board de direção, porque eu acredito que cada vez mais, e a legislação, acho que estas legislações que estão a aparecer, são só prova da maturidade de todo o mercado de IT, da penetração e da criticidade que está a ter para todas essas indústrias. Portanto, eu estou extremamente positivo em relação aos próximos anos, sem contar com os desafios. Assim, eu não sou tão positiva assim, mas eu já vou contrabalançar no final, com uma provocação. Voltando ao tema, que já tinha referido, que as pessoas, de facto, e a sensibilização, a Comissão Europeia acha o mesmo. Ou seja, se formos ver a divisão de custos da implementação da NIS 2, 60% é pessoas, cerca de 30% é processos e o resto é que é sistemas. Pronto, mas há aí um aspecto que me está a falhar no meio desse mundo cor-de-rosa, é que, de facto, há uma enorme escassez de recursos qualificados no mercado. E essa escassez pode pôr em risco muita dessa necessidade, da concretização dessa necessidade, ou não? A gente vê cada vez menos engenheiros na área de telecomunicações, de informática, eles fogem todos para as coisas mais inacreditáveis e sobretudo mais longínquas possíveis. A falta de recursos é transversal a todos. Portanto, qual é o impacto que isso tem? Uma coisa é formar os ativos da empresa. Eu tenho que trabalhar com o que tenho. Mas se o que tem não tem formação, como é que lá Não, mas por isso mesmo, esse é que tem que ter formação. Tem que trabalhar com os que têm. Portanto, os que têm que estar sensibilizados para o tema. E, como dizia, é do topo ao técnico. E se calhar para a operação é capaz de funcionar, para o desenvolvimento não funciona. Isso eu não tenho dúvidas nenhumas, que o desenvolvimento exige um tipo de qualificações que muito dificilmente se conseguem adquirir em formações de curta duração. Ou estou a ver mal a situação? Minha experiência, enfim, tudo obriga a que as pessoas tenham qualificações. E aí é verdade que o país tem um problema real, não é? Que os ordenados são baixos e as pessoas têm as capacidades, estudam e vão para fora. E ainda por cima é o país que paga essa formação e depois são outros que aproveitam. Exatamente. Mas isso é um problema que não nos compete a nós resolver. O software, aliás, tudo isto, tudo depende das pessoas e realmente as pessoas, temos é que encontrar as pessoas que têm vocação para determinadas áreas e depois investir nelas. Investir em conhecimento, em formação e investir para que elas não se vão embora. É retenção, claro. Mas depois temos o oposto, que é
tudo o que são os projetos em Portugal é tudo ao contrário, a pirâmide, que é tudo baixo preço, e as empresas têm que se sujeitar a baixo preço. Depois não chega para pagar a estrutura humana, porque isto são só pessoas, não é? Não há aqui nada. É um problema que tu Mas é verdade que neste aspecto tem uma vantagem muito grande, que é o gosto pelos comboios, que é uma coisa muito... Eu acho que do que eu vejo e as pessoas que trabalham é o gosto pela área em que estão a trabalhar. Sim. São áreas em que as pessoas têm... Não é um IT genérico, qualquer um tem que faz. gostar. E o gosto traz depois tudo o resto, traz a aquisição de conhecimento, traz a competência, a dedicação e, obviamente, os resultados. E a diferença entre ser um amador que nunca sabe o que é que vai resultar do seu trabalho e o outro, que é o profissional, que o resultado que vai dar é aquilo que é esperado. Mas demora tempo e os governantes têm que começar a pensar que não é só o estudo universitário que é suficiente, dá uma pequena percentagem de conhecimento ou de habilidade para aprender outro conhecimento. Sim. Na realidade, é o meio industrial e são as empresas que dão conhecimento às pessoas. Mas essas só vivem se tiverem projetos que paguem as pessoas. E isto é um problema nacional, ok? Não é? Sim. Seja a ferrovia, seja outros. A ferrovia é pior porque acham que isto é tudo. É só estender o carril e pôr o boneco lá em cima a mexer. E pôr as lâmpadas nos sinais. Mas pronto, é um Bom, mais uma ronda só final à audiência. Não há mais nenhuma pergunta. Se não há mais nenhuma pergunta, eu dou por encerrada esta interessantíssima mesa redonda e agradecendo aos oradores toda a informação e o conhecimento que vieram partilhar connosco. Então, encerrar, certo? Bem, agora vou terminar isto. Renovar os agradecimentos, foi extremamente interessante aquilo que aqui passaram, e também agradecer, por um lado, ao engenheiro Maia, ao nosso vice-presidente e ao nosso secretariado, a nossa que já saiu, conseguiram fazer e montar a parte operacional disto, foram eles que dedicaram mais, e espero que a AFESIC possa dar um pequeno contributo. Eu devo dizer que fiquei um bocado desanimado com ver os estudantes que nós estamos aqui, espero que pelo menos tenham seguido alguma coisa pela internet, porque aquilo que disse eu partilho inteiramente, é preciso gostar, para começar a ter curiosidade, para poder aprender, e se a AFESIC puder contribuir para suscitar esse interesse através do relançamento destas conversas, está a cumprir uma das suas funções. Espero que a gente consiga, nas próximas edições, alargar mais isto. De qualquer modo, ficar aqui uma promessa, como isto foi gravado, vou lançar isto aqui para o núcleo dos estudantes, para a Associação de Estudantes, para divulgar este tipo junto dos estudantes, porque isso é um momento fundamental para começar a suscitar interesse por este tipo de temáticas que são absolutamente apaixonantes, sobretudo quando se trata de componentes. Apaixonar nos componentes. Isso é muito importante. Nós estamos com um problema grave neste país, que é a vocação de engenheiro que está-se a perder, que é uma coisa que me faz imensa impressão. No mundo de hoje, a formação sistémica que o engenheiro tem é absolutamente essencial. Eu penso que estamos a perder isso porque nos deixámos enquistar numa formação tradicional da engenharia, e hoje em dia não se pode ser um bom engenheiro sem ter uma boa formação humanística. Nós começamos a introduzir nos cursos de engenharia uma formação humanista, com disciplinas na área das humanidades, ou vamos continuar a ter esta sangria de candidatos aos cursos, o que é uma pena, porque temos muito boas escolas, como aliás ficou aqui provado pelos colegas que puderam aqui intervir hoje, com um nível de saber e de experiência notável, e que é uma riqueza que não se pode perder no nosso país. Muito obrigado mais uma vez a todos e esperamos pela próxima. Obrigado também. Obrigado.